Oi, minha gente, boa tarde a todos. Gilmar Júnior Enfermeiro, começando essa live aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa saga. Eu botei como tema aí, ó, a saga do piso nacional da enfermagem. Bem-vindos a todos. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Ana Graça, um beijo. Luciana Queiroga, Ana Ribeiro, Renilson Campos. Bem-vindos, gente. Marília, Débora Marinho. E aí, será que sai em janeiro? Vinícius Freire, Camila Ferreira, Rubem. Boa tarde, gente. Cuida, Gilmar. Diego. Bom, gente, eu decidi fazer, João Antônio, tô vendo aí. Eu decidi fazer essa live para contar para vocês como foi a nossa manhã de reuniões aqui no Conselho Federal, conversar com vocês sobre o trâmite do nosso piso, né? O que está acontecendo com o nosso piso nesse exato momento, por exemplo, no dia de hoje, aqui em Brasília. Ter um papo reto aqui com alguns de vocês e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, não pretendo fazer uma live grande, mas eu espero fazer uma live bem esclarecedora, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: algumas pessoas entram aí no meu Instagram cobrando muito sobre o piso. E a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que todas as atualizações que eu tenho sobre o piso, todas eu publico no meu Instagram. Então, meu Instagram, eu busco utilizá-lo de uma forma a ser uma fonte confiável para que vocês possam ter informações fidedignas do que está acontecendo com o nosso piso. Quando eu não posto nada, das duas, uma. Ou a gente não tem novidade, está tudo ali parado, ou as informações que estão chegando não são tão fidedignas ao ponto de eu ir lá e postar, sabe? Então a primeira coisa que eu queria dizer é isso: quando eu venho aqui fazer uma live ou quando eu faço uma postagem, é baseado em alguma coisa que de fato aconteceu ou que está acontecendo. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Então eu não estou sumido, tá? Eu não estou sumido, eu só continuo trabalhando. As eleições terminaram, no dia seguinte eu voltei para o Corém para trabalhar. Então é muito trabalho de articulação, é muita solicitação, muita coisa para resolver. E nem sempre dá para a gente estar o tempo todo aqui nas redes sociais. E eu queria que vocês entendessem. Mas quando surge alguma novidade ou quando surge uma estratégia nova, eu sempre estou aqui atualizando vocês, ou com a live, que facilita muito porque a gente dialoga, ou com posts, né? Eu tenho colocado aí praticamente todos os dias, às vezes 2, 3 notícias por dia, sobre as coisas que estão acontecendo com o nosso piso, tá? A verdade dos fatos, e me dê um desconto aí, tá? Não trouxe o meu suportezinho aqui de live, então estou segurando o celular, então se tremer, me dê um desconto aí. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que está sendo muito difícil o nosso piso aqui em Brasília para ele andar. E eu nem vou só dizer aqui em Brasília, tá? Muito difícil também nos estados e nos municípios, por muitas razões. A primeira, o processo legislativo é lento, ele demora, não é como a gente quer. Porque se a gente pudesse fazer do nosso jeito, estava todo mundo aí com o piso num contra-cheque já. Porque o piso é lei, todo mundo sabe. E para piorar a situação, nós tivemos eleições recentemente. Então, já tivemos um atrapalho, porque os deputados federais e senadores e os próprios candidatos a presidente da República estavam fazendo campanhas, tá? E agora, nesse período que a gente está vivendo pós-eleição, muitos desses deputados ainda estão trabalhando nos seus estados, porque eles precisam se colocar, até para quem perdeu, precisam se colocar em alguma posição política nos seus estados ou aqui em Brasília. Então, dialogar com esses parlamentares tem sido cada vez mais difícil. E para piorar isso, ter um agravante, todo mundo deve saber que está tramitando aqui em Brasília a PEC da transição. Essa PEC da transição que
essa semana, inclusive, me deixou extremamente triste e desmotivado, e eu vou falar já já sobre isso, ela está roubando todas as atenções dos deputados e senadores aqui em Brasília. Porque a PEC da transição, e muitos chamam PEC do estouro, por exemplo, essa PEC tem sido prioritária em qualquer conversa, em qualquer diálogo aqui em Brasília. Porque segundo o governo que está chegando, existe um rombo muito grande nos cofres públicos federais, e esse rombo faria com que muitos programas sociais importantes para qualquer um dos dois governos não teria verbas para continuar acontecendo no ano de 2023. Então, só se fala na PEC da transição. Recentemente, e isso tudo tem atrapalhado a nossa discussão aqui pelo piso da enfermagem, tá? Mas olha só, só continuando esse assunto da transição. Inclusive, recentemente, todos nós fomos, recebemos um gás extra de que haveria uma previsibilidade de inserção de uma emenda do Davi Alcolumbre na PEC da transição que previa 10 bilhões de reais para o pagamento do piso nacional da enfermagem. A garantia de que o piso nacional da enfermagem estaria na PEC da transição, ela foi feita por muitos deputados e muitos senadores, tá? Então a nossa expectativa, ela cresceu muito, porque a tendência é que a PEC da transição passasse e passe, porque na PEC da transição estão recursos destinados para o Bolsa Família, por exemplo, e para o Farmácia Popular. Então eram pautas essenciais e nós imaginávamos que a enfermagem seria considerada aqui pela classe política uma pauta essencial e também passaria na PEC da transição, até porque havia uma sinalização de muitos deputados e senadores de que passaria. Sinalização, inclusive, do presidente eleito Lula, tá? Mas essa semana nós tivemos a retirada da emenda do Davi Alcolumbre da PEC da transição. Então, os 10 bilhões destinados para a enfermagem, que nós todos estávamos na expectativa de que realmente fosse frutífera na PEC da transição, não existem mais. Foi retirado de pauta. Então, isso foi a pior notícia da semana possível, tá? Porque nos resta agora, basicamente, contar com os PLs e os PLPs de fonte de financiamentos que não são fixos, trabalhar muito a PEC 27 do Mauro Benevides Filho, a pensada 390 de 2014, que eu vou falar sobre isso nessa live ainda, e também a PEC da desoneração de folha de pagamento para os hospitais privados. E isso nos restringiu, porque se nós tivéssemos, a emenda do Davi Alcolumbre tivesse permanecido na PEC da transição, a gente estaria muito mais tranquilos, porque a probabilidade dos 10 bilhões passar junto com as outras temáticas era gigantesca. E infelizmente não tivemos, tá? E antes de falar disso, eu queria dizer a vocês que hoje, por exemplo, que recentemente o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, que teve um papel primordial, histórico, sabe, nas lutas na luta pelas as nossas reivindicações clássicas, essa semana o Conselho conseguiu enviar a peça, sendo considerado o Amius Curiae, que é o amigo da corte, para o Supremo Tribunal. Só que a peça do COFEN enviada para o Supremo Tribunal, ela, além de cobrar do Supremo Tribunal Federal e mostrar que é possível se pagar o piso nacional no Brasil, foi pedido nessa peça a revogação da suspensão do piso salarial. Porque nós temos essas PLs e essas PLPs todas tramitando, mas o Supremo precisa se pronunciar. E o Supremo, com todo respeito e com todo decoro, está sendo omisso. O Supremo Tribunal Federal precisa sustar a suspensão, porque as fontes de custeio elas já estão sendo trabalhadas.
E logo mais com a PEC 27 aprovada, não vai restar ao Supremo promulgada, na verdade, outra posição a não ser sustar a suspensão. E me preocupa porque eu não sei se estamos preparados para isso. Eu nem falo enquanto categoria, mas se estamos preparados enquanto sociedade, porque visivelmente os hospitais privados não querem pagar o piso, né? Visivelmente. Então hoje nós tivemos aqui no Conselho Federal de Enfermagem uma reunião onde fui convidado como presidente do Corém Pernambuco e como deputado estadual eleito, junto com a deputada federal Carmen Zanotto, para conversar com os conselheiros federais e com os presidentes dos Coréns para a gente traçar estratégias do que a gente deveria fazer de forma muito organizada para que a gente pudesse avançar nas nossas pautas. E foi uma reunião muito top, sabe? Foi uma reunião profícua. Carmen Zanotto tem sido, vocês devem ter acompanhado, Carmen Zanotto tem sido uma das nossas vozes mais fortes dentro do Congresso Nacional, até porque os deputados federais e os deputados estaduais eleitos nas últimas eleições, eles não tomaram posse. Nós só tomaremos posse no dia 1º de fevereiro de 2023. E uma coisa engraçada que a categoria faz, a categoria briga e cobra, muitas vezes de forma agressiva, desses representantes, dos seus representantes. Mas a categoria tem que entender que os representantes estão lá lutando a luta de vocês, os da enfermagem. Quisera que nós tivéssemos elegido, né? Nós pudéssemos ter elegido uma bancada grande como é a bancada dos médicos, que tem 34 na Câmara Federal. Mas nós só conseguimos eleger 7 deputados federais e estaduais 9. Imaginem isso numa categoria de 3 milhões de profissionais. É um pouco complicado e são coisas que nós precisamos amadurecer. Essa reunião foi muito profícua porque nós temos uma certa facilidade em estar trabalhando a PEC 27 do Mauro Benevides Filho com a deputada Carmen Zanotto como relatora e a deputada Alice Portugal. Então, ambas engajadíssimas na aprovação da fonte fixa de custeio, que é o que traz o conteúdo da PEC 27, que hoje foi apensada a PEC 390, de 2014. Para explicar um pouco sobre isso para vocês, tem várias lives sobre essa temática aqui no meu Instagram, mas a PEC 27, ela é uma PEC que já está tramitando na comissão especial. Foi instaurada uma comissão especial e o rito dessa comissão são 10 dias, 10 sessões, na verdade, 10 sessões para que ela possa ser votada em 2 turnos na Câmara. A previsibilidade, hoje é o dia 7, já contamos 7 sessões. Só que sexta-feira, Brasília vai estar fechada por causa do Jogo do Brasil. Então a probabilidade é que as reuniões, as sessões terminem na próxima semana e muito possivelmente na quarta-feira a PEC 27 esteja sendo votada na Câmara Federal nos 2 turnos com quebra de interstício. Gilmar, o que é quebra de interstício? É ser votada no primeiro turno e no mesmo dia ser votada no segundo turno. E ser aprovada. A tendência é que seja aprovada, tá? Bom, muita gente, não é pouca gente, muita gente tá naquela fase do cansaço psicológico. E eu vou dizer, todo mundo tá? Inclusive as lideranças. Todo mundo tá. Então, nós hoje, as lideranças, apesar de estarmos lutando incansavelmente, nós hoje também estamos cansados. Mas eu preciso dizer uma coisa importantíssima a vocês nessa live. Nós não podemos caminhar por esse caminho. Não tem como voltar atrás. Nós temos uma lei que a duras penas... nós tivemos o PL, que foi o 2564, que a duras penas virou uma lei, a 144/34 de 2022. E o piso nacional da enfermagem é lei. Ele precisa ser pago.
O que acontece é que estamos vivendo o imbróglio da suspensão da nossa lei pelo Supremo Tribunal Federal. E isso não pode fazer com que a gente desista, tá? Eu entendo a desmotivação, eu entendo quando vocês falam é muita PEC pra lá, é muita PEC pra cá, que cansa, que tá desmotivado, tudo isso eu entendo, ok? O que eu não posso entender enquanto liderança, enquanto alguém que foi eleito, inclusive, pela minha categoria, eu não posso chegar aqui, abrir o Instagram e fazer uma postagem desmotivando e desestimulando minha categoria. Porque nós temos que motivar uns aos outros. Nós, quando estamos desmotivados, nós fortalecemos os inimigos reais da enfermagem. Aqueles que não querem que o piso entre em vigor. E eu não consigo, às vezes eu vou lendo lá os comentários, eu não consigo entender como vocês deixam esse tipo de coisa acontecer. Como vocês deixam os patrões vencerem até nas discussões, gente. Não dá. Você pode estar desmotivado, você pode estar até incrédulo. Até incrédulo você pode estar, só que você tem que ponderar a forma que você vai escrever isso. Porque quando um deputado ou um senador pega uma postagem nossa que vai ler e tem lá 70% da categoria já aceitando que não vai sair, acaba a motivação política deles que estão aqui. E a gente sabe como funciona a classe política. E essa classe política que todo mundo reclama foi a classe política eleita pelo povo. Aí eu pergunto, eleita inclusive pela enfermagem, porque por algumas questões, por divergências políticas, eu recebi um monte de ataques aqui. Muita gente, ainda bem que eu não votei em você, esse peso eu não vou carregar. Se você não votou em mim, você votou em um desses outros que não estão lutando pelo seu piso. Então, até que ponto o seu voto foi inteligente ou foi um voto, um voto de revolução ou um voto de opinião? Eu preciso prestar contas e honrar os votos de todo mundo que me elegeu. Bruno em Minas, quem elegeu ele, a Carmen Zanotto, quem elegeu ela, e os demais deputados da enfermagem, mas ainda assim somos um quantitativo muito pequeno. E eu preciso... e eu não sei, sinceramente, qual é o objetivo de um colega que vem no meu Instagram ou tá aqui na live falando... que é balela, que não vai sair, que pererei. Qual é o objetivo de vocês? Vamos ver outra coisa então, gente. Porque essa minha página, ela não está aqui para colecionar seguidores, não. Ela está aqui para juntar gente que luta pela enfermagem. E se eu parar de lutar, será que você que está aí reclamando vai vir lutar no meu lugar? Será que você vai fazer isso? Porque se você for fazer isso, se você for lutar... me convida para lutar também, porque aí são dois, né, lutando. Aí tem mais gente aí reclamando, junta mais para ver o resultado disso. Eu acho que a gente consegue produzir mais juntos do que separados. Pelo menos esse é meu pensamento, tá? E vou lutar pelo piso até o dia que eu morrer. Não só pelo piso, mas pelo piso, pelas 30 horas, pela aposentadoria especial, pelo repouso digno. Essas são as minhas lutas. As pessoas achando legal ou não, acreditando ou não, não vai mudar, tá? Então, sinta-se à vontade para ir assistir outras coisas, outras lives, ver outras páginas de Instagram. Na minha página, o que tem é luta pela enfermagem, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar nessa temática importantíssima é o seguinte, é a questão da política. Deixa eu explicar uma coisa importantíssima para vocês que eu venho acompanhando e hoje na reunião do Conselho Federal foi uma fala também muito bem colocada por Carmen Zanotto. Deixa eu explicar uma coisa a vocês e tomara que essa live dê uma circulada aí. Você pode simpatizar com o partido político que você quiser. Tá? O nome disso é democracia. Você pode se manifestar em relação a isso, claro, nas suas redes sociais, no seu ambiente familiar e, sobretudo, nas urnas.
Você pode votar no PP, no PL, no PT, no PCdoB, no PV, no Solidariedade, no partido que você quiser. Porque o nome disso é democracia. Senão seria ditadura, né? E nós teríamos somente um partido político. O que você não pode, enquanto categoria, enquanto profissionais de enfermagem, é colocar a sua ideologia político-partidária acima da luta, acima da nossa pauta. A nossa pauta é aprovar o piso. Então não me interessa se você é do PT, do PL, do PV, do PP. O que me importa é a pauta. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando a gente tem uma reunião aqui em Brasília para aprovar, por exemplo, uma pauta para os médicos, que juntam uma bancada de médicos, 34, 35 médicos, não são 35 médicos do mesmo partido. Tem partido de direita, tem partido de esquerda, tem gente que é pró-Bolsonaro, tem gente que é pró-Lula, tem gente que é pró-centro. Mas quando eles se juntam, o que está em jogo ali não é o partido político, o que está em jogo é a pauta. E se a pauta é em benefício daquela categoria, por exemplo, tá? Da classe médica, mas vocês podem pegar esse exemplo e utilizar para os fazendeiros, para o pessoal do agronegócio, para o pessoal da telefonia, para os empresários. Vocês podem pensar no pessoal da igreja. Quando esses parlamentares se juntam para discutir alguma coisa, eles estão discutindo uma pauta de interesse comum a eles. E não sobre partidos políticos. Temos 513 deputados federais e 49 deputados estaduais em Pernambuco, tá? Que é a minha terra. São todos de vários partidos, não é de um único partido político. E você não pode, eu preciso explicar isso. Você pode ser simpatizante de Bolsonaro e detestar Lula. Você pode adorar Lula e não gostar de Bolsonaro. Você é livre para isso. Mas quando a pauta for enfermagem, você tem que focar. Você não pode entrar aqui numa rede social e estar brigando com um colega que é bolsonarista e ele brigando com você porque você é lulista, pegando um pau no Instagram por conta de partido político. Se a pauta é a mesma, vocês têm que entrar no Instagram e discutir as estratégias para aprovação da nossa pauta, que é o piso nacional da enfermagem. A enfermagem ela é apartidária, a bandeira é branca da enfermagem. Então, isso precisa ser amadurecido com urgência na nossa categoria, em qualquer estado. Então, eu posso sentar aqui com Lula e Bolsonaro para conversar sobre o piso, porque a pauta não é o PL nem o PT, a pauta é a enfermagem. Por favor, amadureçam isso rapidamente, porque a gente faz uma postagem, metade do povo faz o L, ou então faz a arminha. Ninguém tá aqui para fazer o L ou para fazer a arminha. A gente tá dando a cara para bater, para que a gente tenha dignidade salarial para a nossa profissão. A nossa profissão ela não pode estar contaminada por partido político. E não é possível que eu precise vir aqui falar sobre isso, que você não tenha parado para um pouco para pensar nesse tema, no que eu estou falando. Tá? Para pensar nisso que eu estou falando. A pauta sobressai o partido político que você curte. É a pauta que importa. É ver esse dinheiro no contra-cheque dos nossos colegas e no contra-cheque de vocês. Bom, eu precisava falar sobre isso. Devo confessar que ultimamente eu tenho feito algumas postagens e estou evitando de ler os comentários como eu fazia. Eu lia e interagia com todos os comentários. Ultimamente eu tenho evitado porque são muitos ataques desnecessários e eu preciso dizer, vocês estão atacando a pessoa errada, tá? Que eu estou trabalhando para a enfermagem. Em vez de vocês atacarem os patrões, prefeitos e sei lá, meio mundo de gente que não está nem aí para o seu piso, só que muita gente se acovarda porque não vai atacar lá o prefeito porque senão vai para a rua. Aí prefere entrar na rede social e atacar um colega de trabalho que está lutando por você? Faça-me um favor. Então, entre para ser proativo, entre para falar de estratégia. Ok? Então, eu tenho evitado e tomara que
os dias passem e a gente vá conquistando o que a gente está lutando e que isso passe. Porque com muita sinceridade eu só acredito que isso vai passar, esses ataques, essas cobranças, essa polarização de briga de Lula com Bolsonaro, de faz o L, Gilmar faz o L, Gilmar faz o L, eu faço o L se eu quiser, eu faço as minhas se eu quiser, porque vivemos numa democracia, tá? E olhe que quem está falando aqui hoje é alguém que foi atacado pelo patrão, pelo dono de hospital, por alguns políticos, por dono de cooperativa. Eu só não esperava ser atacado pelos meus colegas. Mas até pelos meus colegas eu estou sendo atacado. Bom, não vão me enfraquecer, nunca ninguém me enfraqueceu. Tenho tomado algumas medidas para evitar esse desgaste. Uma delas é não ler alguns comentários. Muita gente também eu bloqueio. Passou lá do ponto do respeito, é bloque. E tá de boa. Instagram é isso mesmo. Mas preciso chamar a atenção de vocês enquanto categoria de que a nossa luta ela é suprapartidária. Então, quando você vê alguma coisa sobre o piso, para de levar isso para o aspecto partidário. Você vai cobrar de todos os políticos, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. Vai cobrar de Bolsonaro até o final do ano. Vai cobrar de Lula a partir do ano que vem. E vai cobrar depois ao próximo presidente depois de Lula. Porque não tem relação com o partido, tem relação com a pauta. Enfim, dado esse recado importantíssimo, nós todos precisamos estar voltados para a PEC do Fundo da Enfermagem, alguns chamam de Fundenf, que é a PEC do Mauro Benevides Filho, que está na 7ª sessão hoje. Provavelmente na próxima semana vai ser aprovada na Câmara em 2 sessões e segue para o Senado Federal. Então precisamos pressionar quem? Arthur Lira, os deputados federais, os senadores. Até porque a PEC, quando ela for aprovada nos 2 turnos na Câmara e nos 2 turnos do Senado, ela é promulgada, ela nem segue para o presidente, ela nem vai para Bolsonaro, se for esse ano. Ela nem vai para Lula, se for o ano que vem. Entende? Ela é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Então a gente se livra dessa dependência do presidente da República, seja ele quem for. Muita gente pergunta, Gilmar, você acredita que esse ano vai sair? Muita gente pergunta. E eu devo dizer a vocês, eu tenho que acreditar que vai sair. Eu preciso acreditar que vai sair. Então, na minha crença, semana que vem a gente pauta a PEC 27 do Mauro Benevides Filho. Ela é aprovada nas 2 sessões da Câmara. Depois segue para o Senado. Certamente Rodrigo Pacheco vai dar celeridade em função dos trilhões de compromissos que ele já fez. Então eu vejo sim um fio de esperança de que nós tenhamos a PEC 27, que está pensada a 390, ainda esse ano. E aí, já paga o ano que vem? Já era para pagar. Porque com a PEC 27 aprovada, nós vamos ter fontes de custeio para União, estados, municípios e entidades filantrópicas, tá? Abro um parêntese agora nessa fala para dizer a vocês de que na última quarta-feira o PLP 7 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O PLP 7 ele destina 2 bilhões de reais para as Santas Casas de Misericórdia, o que faz com que, na verdade, uma realocação de recursos da Covid-19, o que faz com que nós tenhamos folga, tranquilidade para que esses hospitais possam se estruturar, se reerguer, porque a gente sabe que muitos deles vivem em crise. Eu estou falando dos pequenos, tá? Porque nós temos hospitais filantrópicos que são milionários e não vamos nos deixar enganar. Mas, de toda forma, está aprovado 2 bilhões. A PEC do Mauro Benevides inclui também os filantrópicos, Gilmar? Também inclui os filantrópicos. Tá? Qual é o problema que eu vejo na PLP 7, que agora é uma lei, não lembro agora o número da lei, já é lei, é que em nenhum momento da lei fala que os 2 bilhões devem ser destinados para pagar o piso da enfermagem. Então, na minha cabeça, e olha que eu desconfio de todo mundo, tá? Eu sei negociar aqui, sei articular, mas sempre com o pé atrás. Não deixe o povo me fazer de besta.
Então, a lei do jeito que está, ela não é específica para a enfermagem. Então, seria uma fonte de custeio temporária e não específica. Então, a gente não deve contar tanto com ela assim. É uma vitória para a gente? É. É uma vitória para a saúde pública do país? Claro. 2 bilhões de reais para as santas casas é maravilhoso. Mas no texto não fala de que o recurso tem que ser destinado para a enfermagem. Então, todo mundo precisa saber disso. Já a PEC 27 do Mauro Benevides fala especificamente da enfermagem e o dinheiro vem do superávit primário. Então é uma fonte de custeio fixa. Por isso que todo o nosso esforço tem que estar focado na PEC 27, que está pensada a 390. Ontem ou foi hoje, não lembro, o senador Renan Calheiros não enviou o relatório da PEC da repatriação do Rodrigo Pacheco e o Rodrigo Pacheco foi obrigado a retirar de pauta. A PEC da repatriação também objetiva destinar um recurso para financiamento do piso nacional da enfermagem, mas também não é específico, tá? Específico é somente a PEC 27 do Mauro Benevides Filho. Não esqueçam disso, tá? De toda forma, a repatriação saiu da pauta. E muita gente pergunta, e os privados, e os privados, e os privados? Gente, eu vou falar uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes. Os hospitais privados estão usando a suspensão do Supremo para não pagar o piso. Porque os hospitais privados já deveriam estar pagando o piso, porque eles são milionários. Pelo menos a maioria deles. Então você vê lá aquela propaganda, Apvida, Notre Dame, não sei o quê, a maior rede hospitalar, serviços médicos e odontológicos de melhor qualidade. Para, que propaganda vergonhosa. Ok, você pode ter médicos Apvida e Notre Dame, vocês podem ter médicos maravilhosos, vocês podem ter cirurgiões, dentistas maravilhosos, mas vocês não andam sem a enfermagem. Vocês sequer mencionam a enfermagem. Tá na propaganda de vocês. Eu vejo a propaganda de vocês, eu sinto vergonha de não ver o reconhecimento dos profissionais de enfermagem. Que somos nós quem levamos o lucro para vocês. Então, gente, a rede privada já deveria estar pagando. Mas aí vem o argumento. Nós precisamos da desoneração de folha de pagamento. A desoneração de folha de pagamento, aprendam também aqui, tá? Nessa live. Também não é específica para pagar o piso da enfermagem, tá? Não é específica. Existem 2 projetos de lei tramitando de desoneração de folha de pagamento para a saúde. Um no Senado, do senador Isalci, e um na Câmara da própria Carmen Zanotto. A nossa pressão aqui é que ele ande, porque visivelmente o privado está colocando isso como empecilho. A gente quer que ande. Porque a desoneração de folha vai reduzir a carga tributária de 20% que é hoje para entre 1% e 4,5%. Gilmar, isso vai fazer o quê? Os hospitais privados vão pagar o piso, como tanta gente fala? Não é para isso. A desoneração de folha, na minha opinião crítica, vai fazer eles ficarem mais ricos do que já são. E tomara que mais ricos eles criem vergonha na cara e paguem o piso. Tá? Existe, Gilmar, e qual é o grande entrave? O grande entrave, minha gente, é a suspensão do Supremo. Esse é o grande entrave, porque a lei está aí. Então nós precisamos destravar no Supremo. Esforços estão sendo tomados para isso, claro. Já existe um movimento grande do Conselho Federal, um movimento grande da Carmen Zanotto, de todos nós que estamos aqui na luta para que o Supremo nos receba. Nós já fomos até para a porta do Supremo para sermos recebidos, para dialogar, mas não está sendo fácil. Nós acreditamos que o Barroso só vai revogar a suspensão do nosso piso quando a PEC 27 estiver aprovada. E ainda assim com medo. Estamos preocupados de que, sobre o argumento de que não alcance o setor privado, o Barroso não revogue a suspensão do piso. Tem essa chance, Gilmar? Tem. Então, por isso que a gente está lutando pela PEC 27 e pela desoneração de folha. Ambos, tá? Para a gente garantir.
Um outro discurso que eu vejo muito nas minhas redes sociais é: Gilmar, é muita PEC, é muita PEC, é muita blá blá blá, é muito não sei o quê. Gente, é o sistema legislativo do país que você vive. Só que é surpresa para muitos de nós, porque a enfermagem nunca esteve engajada politicamente. Então é surpresa para a gente, é cansativo, mas sempre foi assim, tá? Aqui em Brasília, o problema do empregado demora muito mais para resolver do que o problema do empregador. Então, por exemplo, olha a PEC da transição, já está aí andando e correndo, já aprovou aí o Bolsa Família, está andando, tá? E muita gente chama a PEC de PEC do estouro. As nossas PECs são mais lentas porque nós não temos bancadas da enfermagem, porque a enfermagem está errando. Nós estamos errando nas redes sociais, porque nós estamos perdendo a mão. Enquanto antes nós passávamos o dia marcando Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, deputado aqui, deputado ali, cobrando, enchendo as postagens deles, essa demora do piso não entrar no nosso contra-cheque, essa demora nos desmotiva e faz com que a gente não esteja lá, cobrando, marcando. Então hoje eu vejo, por exemplo, que tem gente que permanece firme aí na luta, tá? Vejo Bruno Farias, vejo Ana Paula Brandão, vejo Diego Ícaro, vejo Gelson Albuquerque, vejo Raíra Bezerra, vejo tanta gente postando tanta coisa. Vejo JP, vejo Enf Unida, vejo Enf Dúvidas, vejo tanta gente que não descansa. E ainda assim a categoria está bem mais desmotivada, mas eu devo confessar que eu entendo, só que eu tenho que estar aqui motivando, né? O meu objetivo é estar aqui motivando. Gilmar, você acha que a gente vai receber o piso? Claro que vai. Nós vamos receber, inclusive quem não acredita. Então, quem acredita e está lutando vai receber, quem não acredita vai surfar a onda que a gente construiu, o tsunami que a gente construiu. Mas ok, tá de boa. O importante é que a enfermagem tenha reconhecimento e dignidade, tá? Tem muita gente que tá aqui nas redes sociais parecendo cientistas políticos, mas não sai do seu sofá, sabe? Para ir para uma manifestação, para ir para uma luta, não fala em greve. Greve, Gilmar, greve, Gilmar, greve, Gilmar. Muita gente fala que greve. Já esclareci 1 milhão de vezes. Os conselhos de enfermagem não possuem legitimidade para convocar greve. Então, nenhum Corém pode convocar greve. Uma greve provocada por um conselho é ilegal, é improbidade administrativa. Não pode, é ilegal. Só quem tem possibilidade e legalidade para convocação de greve são os sindicatos. Só que o grande problema, muita gente, eu vejo o povo cobrando aí de sindicatos, tá? Mas eu também vejo um grande problema, que os profissionais não são sindicalizados. Então, eu vejo, por exemplo, o Francis, que é o presidente do SATEMP em Pernambuco, quero deixar um abraço, porque Francis é um herói, tá? Eu vi uma última live de Francis botando pra torar, desabafando. Porque os técnicos e auxiliares de enfermagem, minha gente, são os que mais sofrem, tá? Então, se os enfermeiros estão sofrendo sem o piso, imagine os técnicos e os auxiliares. Só que a gente busca a sindicalização desses colegas e muitos não se sindicalizam. E Francis convoca assembleias, muitas delas dão vazias e muitas delas tem pouca gente para deliberar. E aí, quando se coloca a possibilidade de uma greve, todo mundo tem medo de ser demitido. Então, muita gente vem para as redes sociais pedir greve, mas se instaura uma greve, não adere. Como podemos, enquanto categoria, sermos tão contraditórios? Não dá para ser assim. Nós precisamos dialogar mais, conversar mais e entender que essa é uma luta nossa, é minha, é sua. É da sua família, é do seu marido, é da sua esposa, é do seu filho. O piso ele não vai cair do céu. O nosso salário digno não vai cair do céu. Ele precisa de luta. Em vez de reclamar, luta, cara. Luta, se junta com quem luta. Fortalece quem luta.
Então, é muito triste ver esse negacionismo e esperar o piso virar lei para dizer, eita, virou lei, graças a, sei lá, graças a Bolsonaro, graças a... Virar lei não, que já é lei, ser pago. Graças a Bolsonaro, graças a Lula, graças ao Papa Francisco, graças a Barack Obama. Mas é difícil você ver os colegas reconhecendo o trabalho de luta dos seus próprios pares. E isso é uma doença na enfermagem que a gente precisa trabalhar. Então, gente, eu precisava falar isso com vocês, eu precisava explicar algumas coisas, dar algumas justificativas, dizer a vocês que tenho sim fé que até o final do ano nós tenhamos a aprovação da PEC 27 e que tenhamos como é o nome, meu Deus? A revogação da suspensão do nosso piso, mas com o pé no chão, sabendo que isso pode acontecer somente no ano que vem. Isso tem que nos desmotivar? Não, isso tem que nos fazer pressionar ainda mais. Aqui hoje na reunião ficou determinado que nós vamos fazer uma força-tarefa, já está lá no site do Conselho Federal, força-tarefa de mobilização, de articulação, para que a gente tenha celeridade na tramitação da PEC 27, tá? Então todo mundo que está nessa live tem uma obrigação, quer lutar, marca os deputados federais e os deputados, marca os deputados estaduais, marca os governadores, sai marcando todo mundo. Marca o presidente, que é Bolsonaro, até o final do ano. Só o ano que vem é que é Lula. Marca os dois logo. Coloque a sua luta, a pauta, o que leva o pão para a sua mesa, acima da sua simpatia por Lula ou por Bolsonaro. Acima da sua simpatia por qualquer partido político. O seu contra-cheque é mais importante do que isso. Entende? Bom, e aí nós vamos pressionar aqui o Congresso e articular para a PEC 27 tramitar o mais rápido possível e pressionar o Supremo Tribunal Federal. Essas são as nossas medidas enquanto Conselho Federal de Enfermagem. Enquanto a deputada federal Carmen Zanotto, que foi quem estava comigo hoje na reunião, mas certamente Bruno Farias e os demais, porque Bruno nem é deputado federal ainda e não sai daqui de Brasília lutando, né? E ainda assim é atacado toda hora. Tem coisa que não dá para entender. Mas enfim, essas são as nossas lutas e é uma luta que eu preciso estender a cada um de vocês que está aí no meu Instagram, tá? Bom, deixa eu ler agora algumas coisas aí que vocês estão escrevendo. Isso, já estão marcando. Ótimo, gente. Nívia, Adriano, marquem o pessoal, não só aqui nessa live, mas em todas as outras postagens que falarem do nosso piso, tá? Furocoamor.renata, meu partido é enfermagem, é aí assim que se fala. Mary, ok. Ana Paula Mendes, eu acredito em você. E eu acredito em você, Ana. Você é uma grande liderança, tá? E essas lideranças nós precisamos identificar nos nossos municípios. Porque daqui a 2 anos nós temos que eleger vereadores e prefeitos da enfermagem, tá? Aumentar a bancada da enfermagem para eles saberem que com a categoria de 3 milhões de profissionais não se brinca e nós precisamos ser respeitados. Gilmar, seguimos confiantes. Carmela Alencar, tô vendo você aí, tamo juntos sempre. Carmela sempre de luta. Patrícia Holanda, vamos vencer. Juju, força. Dalila Vieira, nos representa, muito obrigado. Aline Leila marcando já. Rodrigo Pacheco. Theo, obrigado por tirar dúvidas. Ok, eu que agradeço pela participação. Manu marcando Bolsonaro. Marquem Bolsonaro, marquem Lula, marquem Simone Tebet. Saiam marcando todo mundo. É assim que se faz. A pauta acima dos partidos políticos. Porque o partido político é uma questão de democracia, de intimidade que vocês vão ter com os partidos que vocês escolheram e aí vocês se expressam nas urnas. Kênia, tamo junto, meu deputado. Tamo junto, Kênia. Também te amo, Carmela. Alexandre, você tá fazendo a sua parte. Com certeza, diariamente, durmo e acordo lutando. Para eu ter um momentozinho de lazer, ó, que tá difícil, viu? E vou dizer mais. Assume 1º de fevereiro a Alep e o meu gabinete será o gabinete da enfermagem. Pelo menos em Pernambuco, a nossa luta vai ser prioritária.
tá? Espero conseguir dialogar com Raquel Lira, já que com Paulo Câmara nunca consegui, para que a gente possa ter dignidade em Pernambuco. Estão marcando todo mundo aí. Valessa, um beijo. Dalva, estamos juntos até o fim. É isso aí, estamos juntos até o fim. Espero que essa live tenha sido esclarecedora. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá bom? Mais uma vez, muito Cássio Freitas. Fé que vai dar tudo certo. Temos que ter fé, né? Dia de Nossa Senhora hoje. Vamos fazer nossas orações. Eu tenho fé até o fim. Eu acredito até o fim, tá? Eu não vou desistir. Tem gente me marcando já, que top. Não vou desistir, eu tenho certeza que quem luta também não vai desistir. Fortaleçam os sindicatos de vocês, fortaleçam os conselhos e fortaleçam os políticos da enfermagem. Não é hora de atacar, é hora de pressionar e de cobrar a classe política. Tá certo? Um beijo e manda essa live aí para todo mundo que não pôde assistir agora. Quero deixar um beijo aqui para Davi Apóstolo, para Nádia, quero deixar um beijo pro JP, quero deixar um beijo pro Jean, quero deixar um beijo pro Diego Ícaro, Ana Paula Brandão, Bruno, doutora Betânia Santos, todo mundo na luta, mesmo tendo posicionamentos políticos diferentes, porque a pauta é única. O piso é lei, precisa ser pago e em breve a gente vai estar, com certeza, com o piso nos nossos contra-cheques. Paciência, oração, perseverança e luta. Beijo. Tchau, gente.